Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre a preposição por. Só que antes de eu entrar nessa preposição específica, eu quero que vocês deem uma olhada em algumas preposições que são chamadas de preposições essenciais, tá? Que são elas a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e trás. Essas são as famosas preposições essenciais. Agora eu quero falar um pouquinho, bem rápido, sobre algumas preposições que são acidentais, tá? Elas vão fazer parte de outra palavra, tá? Por exemplo, abaixo de, acerca de, acima de, dentro de, em vez de, graças a, por, entre, por sobre, para baixo, em cima de, a respeito de, a fim de acordo com, em lugar de, perto de, tá? Agora eu vou começar a explicar para vocês o uso da preposição por e também da preposição para. Vocês vão entender também qual é o uso, para que serve esse tipo de preposição, tá bom? Qual é o significado, qual é ali a intenção que ela traz na nossa estrutura frasal. Vamos observar aqui. Então, a relação que é estabelecida entre as palavras por intermédio de preposição pode exprimir movimento ou situação que seja resultado de um movimento. Tanto o movimento quanto a situação podem ser considerados com referência ao espaço, ao tempo e à noção. Nem todas as preposições essenciais ou acidentais vão trazer essa referência ao espaço, ao tempo e à noção, tá? Nem todas elas vão trazer, mas muitas delas faz essa referenciação. E é importante vocês guardarem essa palavra, referência ou regência também, tá? Então, vamos ver o uso da preposição por. A preposição por, ela pode ser utilizada no sentido de através de, no sentido de valor ou preço, no sentido de duração de tempo, pode servir para indicar o agente da passiva, o agente da voz passiva, ou seja, a pessoa que pratica uma ação em uma frase que está na voz passiva e não na voz ativa. Por exemplo, a casa foi pintada por uma pessoa, por uma pessoa. Pode indicar também um modo, vai servir para indicar um lugar por onde se passa ou um caminho. Tá? Vai servir também para falar em lugar de, tipo, ao invés. Tá? Pode servir para falar da causa, do motivo ou da razão e também do meio. Beleza? A gente vai falar disso aqui, eu vou falar bem pausadamente para vocês entenderem. Então, a preposição por, ela pode ser utilizada como através de. Olha só, ele entrou pela porta lateral. A luz passa pela janela. Lembrando que janela seria a ventana, tá? A ventana. Agora, você pode estar se perguntando, mas, professor, cadê a preposição por? Eu estou vendo a preposição aí, eu estou vendo essa palavra, pela. Antes de eu continuar aqui, eu vou te mostrar a construção que essa preposição pode ter. E eu trago para vocês a preposição por mais os artigos, porque aí ela vai compor, olha só, justamente aquela palavra que a gente estava vendo, o pelo, pela, pelos ou pelas, tá? Como que eu tenho essa palavra? Eu faço a contração da preposição por mais o artigo, o, a, os, as. Quando eu faço assim, por mais o, eu tenho pelo, pelo.
Por mais a, eu tenho pela. Lembra da nossa frase? Ele passou pela porta lateral. Pela porta lateral. Quando eu tenho a preposição por mais o, eu tenho pelos. Pelos. E por mais as, eu tenho pelas. Olha aqui alguns exemplos. Eles fizeram isso por uma causa justa, que eu tenho a preposição por sozinha. Qual é a causa justa? Pela democracia. Vamos desmembrar isso aqui. Por mais a, por a democracia. Pela democracia, tá? Pela democracia. O professor explicou o conteúdo pela terceira vez, tá? Pelos meus cálculos, por os meus cálculos seria, né? E a gente faz a contração. Pelos meus cálculos, esse mês estou quebrado. Esse mês estou quebrado. Aqui, nesse sentido de estar quebrado, é estar sem dinheiro, tá? Eu faço tudo pelo meu sossego, por o meu sossego. Só que ao invés de eu falar por o, eu vou falar pelo meu sossego. Tudo bem? Agora você já entendeu aqui por que que naquela frase está pela, tá? Então agora que você já sabe o uso, a construção dessa preposição, né? Preposição mais artigo, a gente pode continuar explicando aquelas frases. Vamos lá então. Então, aqui, quando eu falo em questão de valor ou preço, pagamos muito caro por nosso erro de análise. Comprei esse carro por um preço alto. E aqui lembra que a pronúncia é quase como se fosse junto, tá? Por um preço alto. Nesse caso, eu estou falando de preço ou valor. Agora, quando eu quero representar duração de tempo, ficamos te esperando por horas, por horas. O visitante andou pela empresa por 2 horas. Perceba que esse pela empresa eu trago a noção de lugar. Né? Aqui é a noção de lugar. E por 2 horas é a minha noção de tempo. Tá? Então aqui eu tenho a construção por mais a, e aqui eu tenho a duração de tempo, lugar e tempo. Aqui eu já trouxe o exemplo, né? O relatório foi feito por mim. A aula foi dada pelo professor, tá? E o modo, né? Eles fazem tudo pela internet. As nossas aulas são pela internet. Tudo bem? Ó, pela internet, o modo. Pode ser o meio aqui também, né? Enviamos os documentos por e-mail, enviamos os documentos pela internet, seria também aqui o meio. Temos o caminho, o lugar, né, por onde passa. O chefe passou por aqui, por aqui. Fomos ao Rio de Janeiro pela Via Dutra. Aqui seria pelo caminho, né? Qual rodovia pegou? A Via Dutra, ok? Em lugar de, o chefe falará por nós, ou seja, ao invés de nós falarmos, o chefe é que vai falar por nós, tudo bem? Em lugar de. Todos aqui trabalham por gostar da empresa, todos aqui trabalham pelo melhoramento profissional. É um outro exemplo. Tudo bem? Vamos ver agora a diferença do por e do para. Para, gente, ele vai ser usado como finalidade, um ponto no tempo, um destino ou direção. Tá? São exemplos do uso do para. Então, por exemplo, este livro é para você ler. Qual é a finalidade do livro? Você ler. Estamos aqui para discutir o projeto de pesquisa, com essa finalidade. Tá? Qual é o uso de um ponto no tempo? Este relatório é para amanhã, é para hoje, é para agora, é para ontem. Aí esse é para ontem é de urgência, tá? Esse relatório é para ontem. Quer dizer, o ontem é o passado, né? Então quer dizer que tem uma certa urgência em fazer alguma coisa para ontem, tá? Vamos para a sala de vídeos. Vamos para o Brasil. Olhe para frente, olhe para frente. Direção. Tá? Olhe para o lado. Tá? Preste atenção, olhe para o lado. Então você vai indicar a direção. Tá? Posso também indicar a questão de doação. Isso é para você. Isso é para você. Tá? Perceba a diferença aqui. Eu fiz isso por você. Eu fiz isso por você.
é diferente de eu fiz isso para você. Não sei se vocês conseguem perceber. Eu vou explicar mais uma vez. Quando eu digo eu fiz isso por você, eu quero dizer que eu fiz isso no seu intuito, na sua intenção, pensando em você, para te ajudar e etc. Agora, quando eu falo, olha, eu fiz isso para você, é como se fosse uma oferta, tá? Olha, eu fiz isso aqui para você. Toma, é um presente. Eu comprei isso aqui para você, para você. Você você entrega isso, você passa ali a posse de algo para uma pessoa. Agora, eu comprei isso aqui por você. Eu comprei por você, na sua intenção. Tá? Traz uma noção diferente. Não sei se vocês conseguem observar muito bem isso e perceber, mas o que pode ajudar a esclarecer ainda mais esse uso? Fazer os exercícios, praticar a leitura, observar o uso, lembrar que o pela e o pelo, né, e nas suas formas plurais, vão representar a preposição por, e isso vai fazer com que vocês comecem a associar melhor. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, comenta comigo, tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!